Convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. Hoje eu vou começar uma exposição dessa carta, e eu espero que Deus me dê a graça de expô-la inteirinha, mas nós não vamos fazer numa tacada só, nós vamos fazer em partes. Então eu vou, de vez em quando, voltar para essa carta e expor um trechinho dela, para que a gente cresça naquilo que essa carta tem de precioso, que é no entendimento da pessoa e obra de Cristo, dentro da história da redenção. Colossenses é uma das cartas que fala de maneira primorosa sobre quem é o nosso Salvador e o que Ele fez pela sua igreja. Então nós vamos falar bastante sobre crescer no conhecimento de Cristo Jesus. E hoje eu vou falar só dos primeiros 2 versos, que tem pouquinho texto, mas é para a gente fazer uma introdução a essa carta, tá bom? Então, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, vou ler apenas os versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Corinto, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Vamos orar. Senhor, estamos lendo Tua palavra, e mais uma vez pedimos o Teu Espírito nos ilumine, pedimos que Ele nos abra os olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra. Faz-nos encantar novamente, Senhor, faz-nos encantados com a pessoa e obra de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos ajude a crescer no amor, na admiração pelo nosso Salvador. E use essas exposições para levar Tua igreja a crescer no conhecimento dEle. Nós pedimos isso em nome de Jesus, o próprio Salvador. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que trata de alguns problemas. Isso era comum em Paulo, não é? Paulo às vezes escrevia cartas de maneira bastante específica. Tem algumas poucas, tipo Romanos, Efésios, que ele não está tratando tanto de problemas da igreja, mas na maioria das vezes ele está escrevendo para igrejas para tratar de problemas reais. E Colossenses é uma dessas cartas, em que tem uma situação real que envolve a intervenção do apóstolo Paulo. E Paulo vai tratar de alguns problemas enfrentados pela igreja de Colossos, que eu creio que são muito práticos e tem muito a ver com aquilo que a nossa igreja evangélica brasileira tem experimentado. Então, eu quero nessa introdução elencar algumas coisas que nós vemos na igreja evangélica e que Colossenses vai nos ajudar a trabalhar isso. Um primeiro problema que eu vejo que é comum entre evangélicos é o chamado sincretismo religioso. Sincretismo religioso, isto é, quando a nossa fé acaba sendo misturada com conceitos e crendices que não são típicos da nossa fé. Isso não é incomum. Lembra, nós temos crentes que adoram ao Senhor com linguagem evangélica, mas com práticas que parecem de cultos religiosos afro-brasileiros. Por exemplo, quando você tem objetos de poder, você unge eles e eles passam a ter poder. Isso é ocultismo com linguagem evangélica. Isso tem dentro de igrejas evangélicas. Ou quando você tem coisas misturadas com elementos judaicos, crenças cristãs misturadas com elementos judaicos, resgatados para o culto cristão, né? Templo de Salomão, menorá, arca, essas coisas todas, levitas. Tudo isso é linguagem veterotestamentária sendo resgatada para um culto neotestamentário em que elas não fazem mais sentido, mas nós temos isso no meio evangélico. Nós temos, às vezes, mistura de tipos diferentes de misticismo com tipos diferentes de legalismo. Por exemplo, a gente vai falar aqui ao longo da exposição de Colossenses de tipos diferentes de legalismo, não só o legalismo típico do judeu, né, de cumprimento da lei, de regras rabínicas, mas também aplicações para legalismos que a gente conhece.
Por exemplo, quando eu falo assim de evangélicos legalistas, a maioria de nós pensa no típico assembleiano tradicional, de roupas que podem, não podem, de costumes que podem, não podem, mas a gente vai descobrir que legalismos atingem até as nossas igrejas, e misticismos também. Inclusive, até as nossas igrejas ditas tradicionais nem sempre têm uma identidade muito clara. Se você tivesse a oportunidade de visitar diferentes igrejas presbiterianas ao redor do Brasil, como eu já tive a oportunidade de fazer, você ia perceber que elas são muito diferentes umas das outras. Muito diferentes. Não é? Até a palavra reformado, que a gente gosta de usar para a nossa fé, nem sempre as pessoas entendem a mesma coisa ao usar essa palavra. Tem reformado de um jeito, tem reformado de outro jeito, e todo mundo gosta de se dizer reformado. O que isso revela? Que fica difícil hoje em dia você falar o típico evangélico é assim, ou o típico presbiteriano é assim, ou o típico, não tem mais típico, por causa de muito sincretismo. Sincretismo religioso é um problema, então, que atinge as nossas igrejas, não só a igreja evangélica de uma maneira geral, mas inclusive as nossas igrejas mais próximas de nós. E sincretismo é um problema que Paulo vai tratar ferozmente nessa carta. Por quê? Todas as vezes que a gente traz ideias que não são saudáveis, para junto de ideias que são saudáveis, nós anulamos aquilo que há de saudável. Toda mistura polui. O que é saudável não fica mais saudável. Entendeu? Você não tem uma mistura que purifica. Você tem uma mistura que contamina. Sincretismo é assim. É sempre uma mistura que anula o elemento cristão dessa mistura. Se você tem, por exemplo, Cristo mais alguma coisa, Cristo não purifica mais alguma coisa. Alguma coisa contamina a sua fé em Cristo. É assim. Sincretismo é venenoso desse jeito. Ele estraga as coisas corretas que nós cremos. É por isso que a gente precisa ouvir sobre o alerta de Paulo nessa carta sobre a simplicidade do Evangelho, a suficiência de Cristo para a nossa vida. Esse é um segundo tópico que eu vejo que é comum nas igrejas evangélicas, é a maneira como Cristo é apresentado de maneira diversificada. Existem diversos Cristos. Se o primeiro problema é sincretismo religioso, o segundo é que existem diversos Cristos. Pensa comigo, como as pessoas falam de Cristo, cada um meio que de acordo com os seus gostos, interesses, ou aspectos de Cristo que eles mais admiram. Por exemplo, tem um Cristo que é mestre, que a gente tem que aprender. Tem um Cristo que é exemplo, que a gente precisa seguir. Tem o Cristo mais amoroso, que não expõe o pecado dos outros. Tem o Cristo mais rigoroso, que não aceita práticas mundanas. Tem o Cristo da justiça social, que não deixa, quer mexer com as igrejas para que ela resolva problemas da nossa nação. O que eu quero dizer é que tem muitos Cristos por aí. E eu não estou dizendo que eles estão errados naquilo que eles apresentam de escritura, mas certamente o retrato é parcial. E quando ele é parcial, ele é danoso. Porque se você não crê no mesmo Cristo que eu creio, então nós temos problemas sérios de desconexão. Mas a igreja evangélica está repleta de diversos Cristos, todos contendo algum elemento de verdade, mas que não representam bem o Salvador. E é por isso que a gente precisa crescer no conhecimento de Cristo, não a nossa própria imagem. Quando eu era mais jovem, meu pai falava assim: filho, o problema dos homens é que Deus os criou à sua imagem e semelhança, e a gente infelizmente retribui o favor. Cria Deus à nossa imagem e semelhança. O Cristo de muita gente é o Cristo que a gente gosta, é aquele que a gente destaca as áreas que mais chamam a nossa atenção. E o Cristo que Paulo vai apresentar para os de Colossos não é o Cristo que a gente gosta, ele é feito à imagem do Deus invisível. Isso vai envolver confrontar alguns erros dos colossenses. Um terceiro problema que eu vejo presente na igreja evangélica atual, e para o qual Colossenses vai ser muito útil, é na área de pragmatismo espiritual. Pragmatismo tem a ver com fazer coisas para dar certo, não é? Fazer alguma coisa para que Deus faça uma revolução.
Então, igrejas que são tendentes ao pragmatismo estão sempre procurando qual é a última tendência, qual é a nova moda, qual é a estratégia, como é que a gente faz o trabalho crescer. O pragmatismo, ele gosta disso. Ele vai atrás dos congressos, dos livros, dos projetos, para que a igreja dê certo e seja relevante. Veja, no afã de dar certo, os meios justificam, ou os fins justificam os meios, não é? Então, acaba-se adotando aquilo que é negativo no afã de fazer as coisas funcionarem. Paulo vai tratar muito disso. Sabe por quê? Porque o ensino que Paulo vai confrontar eram de pessoas que propunham alternativas de espiritualidade. Caminhos em que Cristo não era deixado de lado, mas ele era mostrado de uma outra maneira, mais atraente, mais cativante, em que supostamente você vencia o pecado melhor, mais vezes, e você era melhor protegido contra as forças do mal. Paulo então vai bater de frente nessas propostas alternativas de espiritualidade. Uma das coisas que eu espero que aconteça no nosso estudo de Colossenses é que a gente vai ouvir algo ironicamente novo em nos apropriarmos das bênçãos que a gente já tem. Você fala, hã? A gente vai falar das coisas que a gente já tem em Cristo e como nós precisamos beber delas de novo. E Deus possivelmente vai nos falar coisas novas quando a gente descobriu que a gente já as tinha, mas é que a gente desprezava, a gente as deixava de lado. Crentes precisam aprender o que significa estar em Cristo, uma expressão favorita de Paulo. O que é estar em Cristo? E que tipo de bênçãos envolve estar em Cristo? Então, problemas como esses que eu listei, sincretismo religioso, diversos cristos, pragmatismo espiritual, são problemas presentes na igreja evangélica brasileira, e eu creio que Colossenses é uma porção da Escritura que nos ajuda bastante a resolver alguns desses desvios. A gente vai tratar de outras coisas também, de relacionamentos, porque essa carta, como outras, também trata de vida cristã prática, dentro de casa, no ambiente de trabalho. Então, nós vamos estudar Colossenses devagarzinho, tá? Como exploradores, não como turistas. Turista, você sabe, né? A gente passa rapidinho por um lugar, tira um monte de foto, fala, você foi? Fui em cidade tal, tal, tal e tal. Mas em quanto tempo? 3 dias. Hã? Turista é assim, né? Turista passa rapidinho pelas coisas. A gente não vai fazer isso, a gente vai fazer que nem explorador, tá bom? A gente vai gastar tempo e falar assim, uau, que interessante isso aqui, né? Para um pouquinho aqui, vamos acampar aqui para a gente entender esse trechinho. Eu quero que a gente se deleite em aprender as belezas da palavra de Deus, em porções às vezes pequenas da Escritura. Inclusive, uma das coisas que vocês vão me ouvir falar com bastante frequência, porque é um dos temas dominantes da carta, é de como Cristo nos basta. Não é incomum a gente crer em Cristo e procurar alternativas em outras coisas, e esquecermos que Cristo nos basta. Pode ser que a gente busque alívio dos nossos problemas em coisas que não parecem contrárias a Cristo, mas certamente são complementares a Cristo. Pode ser que a gente busque ver a igreja crescer, e nesse afã a gente faz coisas que não honram a suficiência de Cristo. Pode ser que a gente queira aumentar a nossa experiência de realidades espirituais, e nisso a gente acaba desonrando a suficiência de Cristo. O que eu vou tentar mostrar e aprender com vocês é como Paulo nos ensina muito nessa carta acerca de como Cristo nos basta. Inclusive, para você entender o contexto, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja, uma das poucas que ele não plantou, né? Ele não plantou a igreja de Colossos, não é fruto do trabalho direto dele, tá? Ele não conhece essa igreja. Inclusive no capítulo 2 ele fala assim, gostaria muito de conhecer vocês,
Então ele está escrevendo para uma igreja que ele não conhece, mas é bem provável que essa igreja tenha nascido como resultado indireto do trabalho dele, quando ele ficou em Éfeso durante 3 anos. Em Atos é dito que ele trabalhou em Éfeso mais do que em qualquer outro lugar. E Éfeso é meio que a cidade capital da região ali, tá? Então de Éfeso você consegue atingir outras regiões. Colossos ficava a pouco mais de 100 quilômetros lá de Éfeso. Então é bem provável que alguém que tenha sido fruto do ministério de Paulo em Éfeso tenha plantado essa igreja em Colossos. E então, nesse sentido, Paulo não é bem pai espiritual deles, ele é um avô espiritual, né? Ele deve ter sido um instrumento que Deus usou para levar possivelmente Epáfras. Epáfras é um personagem mencionado aqui algumas vezes, dá a impressão dele ser o pastor da igreja local, e que foi levar notícias para Paulo. Ele está com Paulo. Talvez Epáfras tenha sido um desses filhos na fé que Deus usou para plantar a igreja nessa região. E Epáfras vai ao encontro de Paulo, por quê? Porque a igreja está sendo rondada, rodeada, assolada por um falso ensino. Eu não vou falar dele hoje, no decorrer da exposição da carta, vocês vão me ouvir falando dele um pouquinho, em domingos diferentes, mas havia um falso ensino, que era bem sincretista, como eu disse que Paulo ia trabalhar essa questão, sincretista, e que trazia uma visão equivocada acerca de quem era Cristo. Paulo vai então confrontar esse falso ensino com a sua palavra. Então assim, entenda que Colossos surge quando um pastor de igreja local está tentando alimentar o seu povo, e ele se vê perdido em como ajudá-los nesse novo problema. Ele vai então recorre ao apóstolo Paulo, para que Paulo seja o instrumento de Deus e nos dê diretrizes a essa igreja que aparentemente era nova, tinha nascido há poucos anos. Então, eu quero caminhar com vocês rapidamente sobre algumas frases desses primeiros 2 versos, que nos ensinam que tom Paulo vai dar a essa carta. Primeira coisa, eu quero chamar a atenção de quem eram os destinatários, né? Paulo escreve aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Deixa eu falar uma palavrinha rápida sobre Colossos. Essa cidade não é grande coisa, é uma das cidades mais inexpressivas para as quais Paulo escreveu. Eu acho isso extraordinário. Sabe por quê? Paulo escreveu para os romanos, você fala assim, é Roma, né, cara? Roma é Roma. Na época era o centro do império. Faz todo sentido. Escrever para Éfeso, Éfeso é uma bela cidade, mas Colossos, no nosso linguajar a gente fala assim, é lá do interior, pequenininha. Já era uma cidade que não era mais gloriosa como fora há séculos antes, tinha perdido o seu esplendor, uma cidade estrategicamente não parecia um bom investimento. E no entanto, Deus vai falar conosco através de uma carta do apóstolo para uma igreja numa cidade pouco expressiva no Império Romano. Deus vai fazer aquela igreja receber revelação direta de Deus. Isso é a maneira de Deus mostrar para a gente que as riquezas do Evangelho não escolhe sempre os sábios e entendidos, não é? Na verdade, na maioria das vezes não é assim. E eu gosto de aprender isso, porque isso faz a gente lembrar de como Deus faz maravilhas através de gente simples, e às vezes muito complicada, como você e eu, né? Colossos é um exemplo disso, gente simples e muito complicada, como você e eu. E Deus vai falar poderosamente a essa igreja, e minha oração é que Ele fale também com a nossa igreja, através dessas palavras tão preciosas. Mas mesmo sendo uma igreja simples e cheio de gente complicada, gente que está balançando com esse falso ensino, como é que Paulo se dirige a eles? Olha que bonito, Paulo os chama de santos e fiéis, santos e fiéis, fiéis irmãos. São duas ideias diferentes aqui. Santos não significa que eles são gente muito boa de vida cristã, não é santo assim no sentido de que quase não erra, não é assim, tá?
Quando Paulo se dirige a igrejas e ele fala aos santos em Colossos, aos santos em Corinto, ele está se referindo ao fato da gente ter sido separado por Deus para a obra salvadora. Ele nos separou, ele nos consagrou, como a gente cantou na liturgia. Ele nos separou. Os instrumentos consagrados do templo no Antigo Testamento era para apontar para essa ideia de Deus separar instrumentos para Ele. Instrumentos para Ele. Então, santos significa separados, gente que foi tirada do meio deste mundo e colocada no meio do povo de Deus. É a posição deles que os faz santos, não necessariamente o desempenho deles, tá? Os colossenses são cheios de pecado, como a gente vai ver aqui. Eles também precisam ouvir puxão de orelha, mas, mesmo assim, eles são santos. Precioso pensar que Deus chame o seu povo, tão complicadinho, de santos. Aos santos no Parque das Nações, não é? Mas eles também são chamados de fiéis irmãos. Fiéis parece envolver duas coisas. Primeiro, eles creem, eles têm fé, óbvio, né? Mas talvez Paulo esteja se referindo ao fato deles serem sinceros no seu apego a Cristo, deles serem firmados em Cristo e buscarem ser leais a Cristo. É verdade que eles não estão assim supimpas, como a gente diria, né? Na gíria antiga, eles não estão dos melhores assim, eles precisam ser direcionados, eles precisam de direção, mas eles são leais ao Senhor, eles amam a Jesus. Então Paulo vai se dirigir a eles como crentes sinceros, separados por Deus e fiéis irmãos. Agora, o que ele vai precisar fazer é levá-los a entender como é que eles devem caminhar em conformidade com a identidade que eles têm, que essa é uma das áreas que a gente mais luta. Nós somos santos, mas quando a gente peca, a gente não anda em conformidade com o que a gente é, entendeu? A gente é separado do pecado. Quando a gente abraça o pecado, a gente está se contradizendo, a gente está indo na contramão da nossa própria identidade. Paulo vai fazer isso então, ele vai redirecioná-los a entender melhor a sua identidade. E uma das coisas que Paulo vai falar acerca da identidade deles é que eles são irmãos, eles são família. Eu sempre gosto de dizer isso, quando a gente é família, não dá para dizer assim, cada um no seu canto. Quando você entra aqui, você é família. Em família a gente pode meter o bedelho na vida um do outro. Em amor, tá? Por favor. Em amor. Mas é verdade isso. Hoje em dia, as pessoas gostam muito de privacidade, não é? Olha, a minha vida, você não mexe na minha vida, você não fala nada de mim, viu? Na igreja de Cristo, nós somos família. Então não é verdade que a gente deixa cada um no seu cantinho. Tu no teu cantinho e eu no meu, não é boa teologia agora, tá? Não é. Nós somos parte de uma família. Isso significa que Paulo vai puxar a orelha deles quando necessário, mas vai demonstrar grande amor por essa igreja em Colossos. Mas o que chamou a minha atenção, estudando esse texto de novo essa semana, é que no grego existe uma construção muito bonita, em que o versículo 2 literalmente começaria assim, ó: em Cristo aos santos e fiéis irmãos em Colossos. Em Cristo de um lado, em Colossos de outro. É como se Paulo estivesse falando de duas localizações, uma espiritual e outra física. E o que ele vai ensinar para a gente é que aquela igreja precisa aprender a servir na localização física de acordo com a sua localização espiritual. O que eles são em Cristo tem que nortear o que eles são em Colossos. Quando você pensa no seu trabalho, na sua família e até na sua igreja, o que você faz tem que ser norteado pela posição que você ocupa no reino de Deus. Você está em Cristo. Esse é um ensinamento importante que ele vai desenvolver aqui ao longo da carta. A ideia é que a gente deve aprender o que significa estar em Cristo para que isso norteie o nosso serviço, o nosso testemunho, aquilo que nós fazemos, onde quer que Deus nos coloque. Então, eles são santos e fiéis irmãos? Sim, mas eles vão aprender que isso é fruto não do amor deles por Cristo,
mas daquilo que nós temos em Cristo Jesus. A razão pela qual nós somos separados por Deus e que nós somos fiéis é por causa daquilo que Cristo fez. Então a gente vai falar muito da nossa identidade em Cristo e como é que isso transforma a nossa vida. Uma palavra sobre quem está escrevendo. O escritor Paulo, ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, no verso 1, não é? Quando ele se apresenta como apóstolo, que é uma apresentação comum, ele já mostra que esse apostolado não é ideia da cabeça dele. Ninguém se auto-intitula apóstolo na Escritura, não existe isso, né? Apóstolo é dádiva divina, é Deus quem concede isso. Inclusive o próprio apóstolo Paulo nasceu fora de templo, ele fala em outra carta, porque Cristo Jesus foi chamá-lo num outro momento, aparecendo a ele de forma gloriosa, não é? E chamando ele ao apostolado, especificamente aos gentios. Então, Paulo não atribui o seu apostolado a algum mérito próprio, não é? Quando ele fala assim, apóstolo de Cristo Jesus, não pense que ele enche o peito. É assim, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade divina, viu gente? Tá? É Deus que quis. É por vontade divina. Isso é muito bonito, né? Porque ele entende que ele não tem posição honrosa por qualquer coisa dele. É por vontade divina. Mas é claro que é uma posição de autoridade. Não é interessante que ele fala assim, Paulo apóstolo, irmão Timóteo. Entendeu a diferença? Não é uma diferença de valor, é uma diferença de autoridade. E é importante a gente aprender isso. Quem escreve a carta é primordialmente Paulo, mas que coloca o seu cooperador junto com ele. Talvez Paulo mencione Timóteo, porque Timóteo seja uma espécie de secretário de Paulo. Afinal de contas, ele é um aprendiz, ele é um pastor jovem, está aprendendo com Paulo o tempo todo. Ele até recebe 2 cartas do próprio apóstolo, não é? Então Timóteo o acompanha em vários momentos. Ele está aprendendo com Paulo, então Paulo o inclui na equipe, mas o apóstolo é Paulo. Por vontade divina, ele tem autoridade. Agora, é bom que quando Paulo escreve como autoridade, ele está escrevendo em nome de Jesus. Quando Paulo fala, Cristo falando. Tem um texto que às vezes as pessoas entendem erroneamente. 1 Coríntios 7, Paulo fala assim, aqui fala Cristo, aqui falo eu, não Cristo, dando a impressão de que quando ele fala, não é palavra de Deus. Não é isso que Paulo está revelando. O que Paulo está dizendo é que tem certas partes das suas cartas, das suas orientações às igrejas, que ele recebeu diretamente de Jesus, enquanto em outros momentos ele é iluminado pelo Espírito a entender qual é a melhor alternativa para aquele problema. Então quando ele diz, falo eu, não é assim, agora não é palavra de Deus, agora é palavra de Paulo. Não, ele é apóstolo. O que ele fala é autoritativo. Mas o que é bonito do apóstolo Paulo, e a gente vai ver isso na carta, é que não é uma autoridade autoritária, entendeu? Ele é servo. Paulo se desdobra em favor da igreja de Cristo. Um dos versos mais bonitos da pena do apóstolo é que ele fala que ele completa as aflições de Cristo. A gente vai ver isso logo mais no capítulo 1. A ideia de que ele sofre para que o evangelho chegue até a lugares distantes. Ele sofre, ele padece, ele serve a igreja. Assim como o Salvador Jesus Cristo era autoridade, mas não veio para impor isso de forma despótica, né? Pelo contrário, ele veio servir. Filho do homem não veio servir? Ele não fala isso várias vezes? Mesma coisa, o apóstolo, ele tem autoridade, mas é uma autoridade serva, que vai fazer de tudo para que a igreja de Colossos chegue à maturidade. É isso que ele quer, que essa igreja se torne madura. Mas talvez você diga assim, pastor, mas hoje a gente não tem mais apóstolo como Paulo, é verdade, mas a gente tem um legado apostólico. Quando a gente fala das Escrituras, a gente a entende como algo que tem que ser passado. Inclusive uma das orientações de Paulo para Timóteo, que são preciosas, é, Timóteo, encontra homens fiéis, para você transmitir essa palavra, para que eles transmitam a outros. Todas as vezes que alguém prega a palavra aqui deste púlpito, ou ensina na escola dominical, o que está acontecendo é um passar do bastão para o próximo que vai correr. É uma passagem de bastão. É a ideia de nós transmitirmos a verdade de Deus. E a gente vai ver aqui ao longo de exposições que quando a nossa fé for atacada, a gente precisa recorrer à autoridade profética e apostólica das Escrituras.
Nós não podemos brincar com a verdade de Deus. Então, quando a sua fé for atacada, lembre-se de voltar às Escrituras. Mas deixa eu explicar o que eu quero dizer por fé atacada. Nem sempre ela é atacada por gente incrédula, gente cética, gente que diz assim, não acredito em Deus. Não, Colossos na verdade nem lida com essa turma. Ele lida com gente dentro do movimento evangélico, vamos dizer assim, e que acaba deturpando a verdade bíblica. Portanto, quando novas soluções para os nossos problemas são apresentados, para os relacionamentos quebrados na igreja, para o crescimento da igreja, para o crescimento espiritual, quando essas coisas não são oferecidas, a gente precisa proclamar a suficiência da palavra de Deus. Como é importante a gente falar disso. E, como eu disse várias vezes, a gente vai ouvir aqui alguns puxões de orelha, mas eles não são ruins. É bom a gente ouvir repreensão do nosso Salvador. É bom. O nosso pastor, quando ele fere a ovelha, é por amor da ovelha. Então, tenha espírito disposto a receber a palavra como sendo do próprio Deus. Todas as vezes que a verdade for proclamada, diga assim, é palavra de Deus, Senhor, preciso de correção, não é? Por último, Paulo escreve aos Colossos e ele faz uma saudação típica de outras cartas, parecida com saudações nas cartas gregas, escritas em grego, do Império Romano, na época de Paulo, mas Paulo vai sempre dar uma cara cristã a tudo que ele faz, até o tudo bem dele é diferente. Graça era uma saudação comum, aquilo que os gregos falavam uns aos outros, mas Paulo vai dar sentido à graça como os gregos não entendiam, e ele traz o conceito hebraico de paz, de shalom, para as suas saudações. Quando ele então celebra com graça e paz, ele não está falando simplesmente um oi, tudo bem, como é que vocês estão? As palavras dele têm sentido. E a gente vai ver que graça e paz são temas trabalhados no resto da carta. E nós precisamos aprender que Paulo quer dizer que estar em Cristo é participar da graça de Deus e gozar da sua paz. A graça é o que restaura o nosso relacionamento com Deus, e a paz é a sublime experiência de um relacionamento restaurado. Então, quando a gente fala graça e paz, que era a saudação paulina nas cartas, ele está falando de coisas ricas, que nós perdemos de vista quando elas se tornam corriqueiras, Quando evangélicos saúdam com a paz do Senhor, ou quando a gente fala, saúdo-vos com a graça do Senhor Jesus Cristo, ou quando a gente fala, oi, tudo bem, como é que vocês estão? Tudo isso pode ser falado de forma corriqueira, sem que a gente tenha interesse em, de fato, compreender cada palavra. Mas Paulo, ele era zeloso por cada uma dessas palavras, e é por isso que eu estou destacando que a sua saudação, na verdade, é o alvo da vida cristã. O que Paulo quer com todas as suas repreensões, exortações e ensinamentos? Ele quer que as pessoas graciosamente usufruam da paz de Cristo, que as pessoas sejam guiadas pela graça de Deus a usufruírem da bênção de estarem em paz com Deus. Então a gente vai voltar nisso algumas vezes no estudo dessa carta. Eu encerro dizendo o seguinte: o grande propósito do estudo de Colossenses vai ser nós aumentarmos nosso encanto por Cristo. Essa vai ser a minha oração semana após semana. Nós podemos nos acostumar com certas coisas e perdermos um encanto. Inclusive tem gente que é contra a rotina, achando que rotina é ruim. Não é verdade que rotina é ruim. Quem tem a alegria de viver num bom casamento, sabe o que eu vou falar agora? A gente não pode renovar o nosso amor, nosso carinho, nosso encanto pelo nosso cônjuge. Quando a gente está em longas amizades, pense em amigos que você tem há muito tempo, que são preciosos. Você pode ter muito tempo com ele ou com ela, mas rotina não é ruim. Você não pode renovar o seu amor pelo seu amigo, pela sua amiga. Isso não é verdade de relacionamentos? Mesma coisa da nossa fé. Rotina não precisa ser enfadonha. Pelo contrário,
A gente pode fazer isso todo domingo e ainda dizer: eu me encanto cada vez mais com o meu Jesus. Então, que nós oremos por isso. Nós peçamos ao Senhor que a sua graça nos conduza a esse encanto e nós então possamos usufruir da sua paz. Vamos orar. Senhor, estamos aqui começando uma exposição de uma carta pequena, escrita a um lugar pouco significativo no Império Romano do primeiro século, para cristãos com problemas como a igreja evangélica os tem. Ao que tudo indica, aos olhos de homens, isso parece uma empreitada sem muito fruto. Mas a diferença é que esse trecho é palavra do Senhor. E nós queremos estudá-lo devagarzinho e saborear cada coisa aprendida nesse trecho das Escrituras. Ensina-nos a fazer isso, Senhor. A estudar a Tua palavra como exploradores, aprendendo detalhes, crescendo no conhecimento de Jesus Cristo. Nós pedimos que Tu nos abençoes e nos faça crescer como igreja, à medida que aprendemos juntamente com os colossenses a palavra apostólica vinda da pena de Paulo, mas da mente do nosso Senhor. Nós oramos em nome dele. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o eterno Pai, e a paz e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês, amém. Povo de Deus, santos e fiéis irmãos. Amém. Amém, Jesus.